Bom dia para você, meu amado e minha amada. Estamos chegando para mais um programa aqui ao vivo na Rede Século XXI. Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz. E nós queremos que realmente você tenha essa graça, esse privilégio de encher o seu coração do poder do amor de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem junto. Que maravilha! Nós estamos agora juntos, unidos na mesma fé, na mesma proporção de que nós queremos realmente aguardar o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Bom dia para você, que a paz, a alegria, o amor de nosso Senhor Jesus esteja com você e sua família. Eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade, com essa equipe maravilhosa, vamos levar para você pelo canal Pago, TV aberta, parabólica, pela internet, mais um programa e de espiritualidade, de partilha e de muita graça de Deus que com certeza acontecerá no seu coração. Hoje também nós vamos fazer a oração no final do programa com a dona Daquimar Batista de Campinas, ela que foi escolhida para orar conosco nesse dia. Teremos aqui também a participação da direção do Louvemos, meu querido irmão Eric, que vem trazer novidade para você. Louvemos será logo, hein? Fique atento aí para saber todos os detalhes que já estão se encerrando as inscrições. E eu quero convidar você para que hoje também você participe do programa pelo telefone 0 Prestador 19 3871 9620 ou passe o e-mail serfeliz@rs21.com.br. Eu quero agora começar o programa de hoje, antes de entrar no tema que nós escolhemos, o dom da unidade. Elevamos a Deus as nossas orações por esse salmo. Como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. Salmo 132, verso 1. Senhor, nós te agradecemos porque teu Espírito nos torna um. Nós te louvamos e te bendizemos pela graça do entendimento na diversidade, de termos o mesmo foco, a mesma alma, a mesma direção para todas as coisas que tu realiza em nós e que nós queremos realizar na sociedade e na família. Te pedimos a graça, Senhor, da unidade entre toda a humanidade, para que cada um, respeitando a liberdade de um e de outro, a diversidade que há no meio de nós, que é maravilhoso, porque um completa o outro, que nós tenhamos, Senhor, esse desejo de sermos realmente um só coração, uma só alma. Meu querido e minha querida, nós tiramos aqui um pedacinho do Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 32 e seguintes, para ilustrar nossa reflexão desse programa de hoje. Capítulo 4, versículo 32 diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém diziam que eram suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era um comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Que maravilha! Que maravilha! Nós podemos notar algo aqui tão importante. Atos dos Apóstolos está falando já no capítulo 4, depois da grande celebração de Pentecostes, sobre a graça de que cada um se preocupava um com o outro. Não quer dizer que eles eram todos iguais, não, cada um tinha um jeito de ser, mas eles tinham um só foco, uma só alma, um só coração. Significa o quê? O derramamento do Espírito Santo fez com que as pessoas se unissem, fossem unidos num só propósito, numa só alma, num só foco, num alvo só. E por isso chegava ao ponto de ajudarem materialmente. Quem tinha casa e podia, vendia terreno, vendia suas terras e colocava à disposição de todos. Eram tão unidos que cada um não tinha em conta que era meu e isso é seu. Quando nós vamos nos reportar no Antigo Testamento, na Torre de Babel,
nós vamos notar algo profundo que aconteceu ali. O judeu acreditava que quanto mais alto ele chegasse, mais perto de Deus ele ficava. Assim é que a maioria dos momentos também no Novo Testamento com Jesus, quando iam orar, iam ao monte. E Abraão foi ao monte de Moriá para sacrificar seu filho. Moisés foi ao Monte Horebe. Jesus foi a Getsemane. E assim por seguinte, que era o costume judaico. Ora, quando a gente vai analisar no Antigo Testamento a Torre de Babel, eles se uniram para construir uma torre para tentar chegar às alturas mais perto de Deus. Mas não deu certo. Parou na metade. Não deu certo, não chegaram a lugar nenhum. Por quê? Porque cada um tinha o interesse pessoal, ou da sua tribo, ou da sua comunidade, ou da sua família, do que iria fazer. Cada um estava olhando para si mesmo. Então, o que aconteceu? Um pensava naquilo que podia trazer de fruto para si, o outro pensava uma outra coisa, cada um tinha uma direção do foco quando se chegasse mais perto de Deus. É claro que houve uma confusão tão grande de línguas que eles não se entendiam mais. Ora, se nós não quisermos falar da linguagem de outras línguas que não se entende o que o outro fala, nós vamos notar que esse espírito da Torre de Babel ainda acontece no meio de nós. Porque nós falamos uma coisa, o outro entende outra. Nós queremos dizer uma coisa, há um entendimento totalmente diverso. E outra, quando trabalhamos juntos, até dentro da nossa família, na pastoral, nos grupos de oração da Renovação Carismática, na liderança toda da Renovação, há vários momentos proféticos em que se muda rapidamente a direção do que Deus quer. Então, cada um começa a ter a sua visão, o seu jeito administrativo, na pastoral, no grupo de oração, na diocese, no estado. E quando vai mudando, parece que vão deixando de fazer coisas. Um é aberto, um dirigente, um coordenador é aberto, para que se traga pregadores de fora, para que dê formação para o povo, para que edifique esse povo na fé, no conhecimento. Quando entra outro, 2 ou 3 anos depois, não traz ninguém de fora, ninguém deve vir, tem o que fazer. Quer dizer, parece que de repente há uma linguagem e o povo vai ficando confuso nessa situação. Eles não sabem mais, estavam acostumados 2 ou 3 anos com uma coisa e de repente isso é mudado de outra forma. Nós observamos então que a vaidade, o orgulho, a prepotência, né? Até o egoísmo humano, que é fruto do pecado das origens, habita dentro de nós. E acaba a gente querendo fazer melhor do que o outro, ou então tendo raiva do que o outro fez, acabamos então dividindo. Construímos, entre aspas, invisível, uma torre de Babel, aonde não se entende aonde queremos chegar. Não se pode dizer que numa mesma paróquia, numa mesma diocese, no mesmo grupo, na mesma pastoral, na renovação carismática, nos grupos de orações, nos encontros, não se pode dizer que há uma mesma alma, um só coração, porque se muda constantemente as situações, porque cada um tem um interesse, embora não seja maldoso e talvez até não seja consciente, de chegar a um determinado ponto com Deus. Então, o que acontece? Desvirtua-se o que vinha sendo plantado. Acabamos, então, replantando coisas no meio daquilo e não tem unidade. E vão exigir, as lideranças todas, que tem que ter unidade. Que tem que ter unidade. É assim que nós observamos, muitas vezes, nos retiros que tem. Se faz alguma coisa sem partilha ou sem olhar para esse campo, não tem unidade conosco, sai fora da minha pastoral, sai fora da minha sigla. Ora, então nós estamos numa Torre de Babel. Agora, o que nós vamos ver quando Atos 4 está falando? Porque tudo começou em Atos 2, no nascimento da nossa igreja, que se tornou pentecostal, porque nasceu em Pentecostes, se tornou carismática, porque nasceu com uma manifestação dos carismas. É uma igreja guiada pelo Espírito que se tornou pública em Pentecostes. O que nós notamos ali?
Esse grupo, que eram mais ou menos 120 em Pentecostes, eles foram crescendo de tal forma que na pregação de Pedro, 3.000 pessoas aderiram ao cristianismo. Eles não tinham conhecimento de Jesus. Se nós formos notar depois, no capítulo 3, 4, 5, outras pessoas, 4.500 pessoas, e depois não contaram mais, era muita gente. Mas por que atraía tanta gente? Porque a unidade da base era realmente testemunhal. Testemunhal. Veja o que Lucas, que escreveu o livro do Atos, está dizendo no capítulo 4, versículo 32. A multidão era um só coração. Quer dizer, cada um tinha a sua liberdade de ser e vestir e comer o que queria, mas eles tinham um foco. Eles tinham uma unidade e eram essa alma. Eles sabiam o que queriam juntos. Apesar de temperamento, apesar de diversidade, apesar de estudos, o outro não tem estudo nenhum, todos viviam alegres só vendo um foco. Amamos a Deus, esperamos, vamos testemunhar, anunciar a boa notícia que é Jesus Cristo ressuscitado. Mas também vamos amar o próximo, a ponto de que essa unidade tão grande chegou-se a pessoa dar de si para o outro. Se eu tenho e você passa necessidade, eu dou o que eu tenho para você. Eles se ajudavam, eles depositavam o que tinha aos pés dos apóstolos por uma obediência maravilhosa, alegre, feliz, porque ali os apóstolos, os 10, os 11 que estavam, depois entrou Matias, eles iam discernir qual é o maior necessitado entre nós, qual é a família que está sofrendo e precisa da nossa ajuda agora. E repartiu entre si. Não havia necessitado entre eles. O que nós vemos hoje é que nós perdemos o espírito da unidade, que muita gente que colaborou com o crescimento, eu vou citar a Renovação Carismática Católica com muita responsabilidade, por eu ser fruto dela há 36 anos. 36 anos encontrei Jesus, o poder do Espírito nela. E o que nós vemos? Líderes antigos, sábios que lutaram, que realmente comeram o pão que o diabo amassou, que lutaram, que deram testemunho, são rejeitados pelo novo que aí vem. E o que nós estamos vendo? Perdeu-se muita coisa. Não porque nós não deveríamos ter modificado, claro. Nós estamos há 36 anos, não tínhamos toda a tecnologia que nós temos. Mas o Espírito é o mesmo. Então nós poderíamos estar usando de todos os meios, das pessoas, dos meios de comunicação, da tecnologia, para unir mais. Perdeu-se muita gente. Perdeu-se muita gente. Muitos foram para igrejas evangélicas, outros foram para pastorais, abafaram o Espírito, abafaram os dons, acabaram machucados, muita gente machucada, ferida por serem discriminados, rejeitados, comparados. E o que aconteceu? Não é uma Babel? Ora, quando nós vamos então para o capítulo 4, para aquilo que nós esperamos acontecer na celebração, atualização de Pentecostes, nós vamos ver a multidão. Quantos eram? 3.000, 4.000, 10.000, não importa. Era um só coração. Eles tinham um só propósito: anunciar Jesus Cristo. Trazer todas as manhãs com alegria uma boa nova àquele povo que sofria. E é claro, guiados pelo Espírito, capacitados pelos dons, também curavam os doentes, cumprindo o que Jesus diz na narração de Marcos. Impunha as mãos, os doentes eram curados. Expulsavam demônios que oprimiam, escravizavam aquele povo doente. E mais, eles poderiam até ressuscitar, como Pedro, Paulo e tantos outros ressuscitaram pessoas. Por quê? Eles estavam tão encharcados, batizados, mergulhados no Espírito de Deus, que não havia divergência, não havia ciúme, não havia intriga, não havia esse é meu aqui, quem manda sou eu, se não falar comigo não pode, não havia isso. Não havia o que aconteceu em Babel, onde cada um tinha um interesse, onde cada um tinha um propósito. E se perderam, claro, porque a própria palavra diz: se dois caminhos juntos não estão de acordo, não vão a lugar nenhum. Ora, meu amado e minha amada, nós precisamos aproveitar esses dias. É uma atualização à data de Pentecostes, nada mais do que isso. Não é que o Espírito vai ser derramado, ele está presente no meio de nós. Vamos atualizar essa data e poderemos aproveitar para pedir: Senhor, me dá um só coração, que eu não seja vaidoso, egoísta, pensar só em mim, mas que eu esteja aberto a Ti, para poder, amando a Ti, servindo a Ti, ajudar também meus irmãos. Para que a nossa igreja realmente seja una, um só coração, uma só alma.
Eu quero convidar você a ligar para nós, a participar pelo telefone 0 prestador 19 3871 9620 e, claro, também passar o seu e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Estou aqui aguardando. Qual é o seu testemunho? Qual é a sua participação sobre o dom da unidade? Nós vamos, então, ao nosso primeiro intervalo, convidando você também a se associar, ligar para nós, pedir a sua oração. Estamos juntos. Como é bom e agradável os irmãos estarem unidos e viverem juntos, tá bom? Eu conto com você, com a sua participação, porque esse programa é para mim e para você, onde nós podemos ser felizes. Um minuto e eu volto. Até já.